Boa tarde, pessoal. Vocês estão entrando aqui na TV Orkut, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. Com certeza, não é, Kátia Gaia? Com certeza. E hoje, a Não, paranormalidade está aqui. Até porque o que nós vamos mostrar para vocês hoje vai mexer com o coração, com a alma de vocês e vai trazer muito conhecimento também. Nós estamos aqui com uma pessoa que é doutora em psicologia, Kátia. Sim. Nossa E ela vai falar de um assunto extremamente polêmico hoje, né? Você já quer falar sobre? Não, eu gostaria que você falasse a mensagem Nossa antes. mensagem? Vamos lá. Na superfície da Terra, exatamente agora, há guerra e violência e tudo parece feio, desconexo, morto, morno e triste. O oculto, no entanto, há algo silencioso, calmo, está acontecendo, pois certas pessoas estão sendo chamadas para uma luz mais elevada. Uma revolução silenciosa está se instalando de dentro para fora, de baixo para cima, uma operação global, uma conspiração universal. As células dessa operação em cada nação do planeta. Vocês não vão vê-las pela TV, nem ler sobre elas nos jornais ou ouvir suas palavras nos rádios. Elas dispensam glória ou uniformes. Chegam de diversas formas e tamanhos diferentes. Têm costumes e cores diferentes. A maioria trabalha anonimamente, fora de cena. Você talvez cruze com estas pessoas nas ruas e nem os perceba, pois elas seguem silenciosas atrás da cena e não se importam com quem ganha os louros do resultado, e sim que se realize o trabalho, que se conclua uma obra. De vez em quando, eles se encontram pelas ruas. Trocam olhares de conhecimento, sentimentos e muito mais. De vez em quando, trocam também os caminhos e nem sempre são fáceis, mas sempre iluminados. Lentamente estão construindo um mundo novo, novas nações, redes múltiplas de amor e solidariedade, estabelecidas sem fronteiras, sem moedas, mas plenas de valores elevados. Com o poder de seus corações e mentes, seguem com alegria e paixão, armadas de compaixão e do mais puro discernimento. Os comandados que as governam chegam da inteligência espiritual central, plantada no coração maior de cada um. Esses anônimos lançam energias suaves de amor voluntariamente. Podem ser através de poemas, abraços, músicas, fotos, filmes, palavras, meditações e também ativismo social e ecológico participativo, além de outros meios. Logo serão vistos, humildes, como anjos de Gaia, sacudindo o mundo, amparando os desabrigados, saciando a fome, curando as feridas e encaminhando todos para o futuro. Expressam-se de uma única forma e pessoal, valendo-se de seus talentos e dons, para além dos eventuais diplomas, cargos e funções. São eles mesmos a mudança que querem ver no mundo. E essa é a força que move seus singelos, como também heróicos corações. Sabem que no silêncio e humildade tem o poder de todos os oceanos juntos. O trabalho que realizam é lento e meticuloso, porém divino e definitivo. Sabem que o amor é a luz suprema que impulsiona tudo no universo.
E tal preocupação em favor da humanidade nasce da inteligência superior escondida pela eternidade no pulso evolucionário de toda criatura humana, desse ou de outros mundos, espaços e dimensões. Silenciosamente ainda, eles recrutam mais e mais pessoas que demonstram estar em harmonia. Talvez você se junte a nós, ou talvez já tenha se unido. Faça parte também desta egrégora. Ajude a enviar luz a toda a humanidade. A porta está aberta. Todos são bem-vindos. Muito bem. Então, mas eu discordo de uma coisa, porque aqui no Enigmas, a gente traz essas pessoas. E elas cantam, encantam, trazem seus conhecimentos, participam, dividem com você, internauta, porque o conhecimento, ele não é excretado no dia seguinte. Embora a gente precise dessa caridade, de dividir o pão, o conhecimento você leva para a eternidade. Eu tenho aqui a honra de trazer conosco aqui a nossa querida, nossa psicóloga, doutora Silvia Amara. Tudo bem, Silvia Amara? Tudo bom, uma muito honra enorme. A honra é toda minha. Gratidão. Muito boa tarde aos internautas e muito obrigado, Cris, gratidão profunda pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. E os internautas também. A Silvia vai falar de um assunto super polêmico hoje. Homossexualismo à luz da espiritualidade. Por que nós trouxemos essa pauta aqui? Todo mundo manda milhões de mensagens para o Enigmas perguntando por que é que as pessoas são homossexuais. Então o Enigmas é um programa polêmico e que vem esclarecer as dúvidas, e à luz da espiritualidade nós trouxemos uma expert no assunto. Né, Silvia Amara? Eu espero que sim, né? Com certeza. Vou ter que ser agora. Mas antes da Silvia começar a falar sobre esse assunto, eu vou... Olha, é um pessoal que me encantou desde a primeira música que eu escutei. Eu comentei com Kátia Gaia e nós tentamos localizá-los e conseguimos. E o pessoal de Londres que está plugado aí, o pessoal de Portugal, do Egito também que está nos ouvindo. Estados Unidos, todos os teleinternautas e do Brasil, obviamente, os nossos parceiros, as pessoas que já nos acompanham. Nós temos a honra de apresentar e a gratidão imensa ao pessoal do coral Fratuni. Tudo bem, gente? Tudo bem. Que honra enorme. Eu gostaria que o Paulinho fizesse essas apresentações, né, Paulinho? Apresento sim, apresento com prazer. Cris, eu tenho aqui comigo o Edinaldo. Vocês falaram do pessoal de Londres, ele está de viagem marcado hoje para a Inglaterra. Olha que maravilha, hein? Ele viaja. A Edna, que canta com a gente também há algum tempo, e a Karina, que é do meu lado, além de mim, Paulinho Santos. A gratidão é nossa, minha e dos amigos da Fratuni. Tem também a Fátima ali, que está funcionando hoje como a nossa produtora, né? Ela está dando todo o apoio de bastidores, mas canta com a gente também. São mais uns 5, 6 amigos que fazem parte do coral Fratuni. Só hoje nós os que puderam vir hoje são esses, né? E agradecemos a você, Cris e Kátia, aos amigos do programa Enigmas, porque vocês estão nos dando um presente de aniversário hoje, porque ontem a Fratuni completou 7 anos de existência. Poxa, olha que lindo. Que Mas nós é que agradecemos, o presente é nosso. São 500 mil pessoas assistindo a gente aqui e todo mundo aguardando esse momento, porque, sabe, gente, a rede social funciona. Você sabe disso, sim, né, Paulinho? E como funciona. E como funciona. Então tá todo mundo plugado, me perguntando, eles vão cantar aquela música maravilhosa que você possa ser? Porque eu sou fã deles, gente. Então, não tem jeito. A gente traz quem é bom, porque quem é bom e quem traz uma mensagem bacana aqui pro Enigmas também, né, Kátia? Agora, eles vão cantar com certeza. Com certeza. Eu gostaria que o Paulinho, ele falasse um pouco dos livros dele. Vamos falar um pouco dos livros, Paulinho? Sim. A Estrela de Davi. Fala um pouquinho desse livro. Sim, os livros, a gente está com 8 livros, além da parte de música, a gente trabalha também com a literatura. Aliás, começou com a literatura. Aí nós colocamos os alunos do curso de musicoterapia e canto para divulgar os livros. Aí ganhou corpo próprio e agora a gente já está preparando o segundo CD. Estamos na gravação do segundo CD. O livro A Estrela de Davi e os Reis de Israel, que está dando para ver aí na mão da Kátia e da Cris. Sim. Olha, tira um close aqui dos livros, por gentileza, produção. E também do CD. E são os últimos editados, né? São todos romances espiritualistas, né? A gente procura, eu sou estudioso da Cabala
especificamente da Cabala Melquisedequiana, né? E a gente trabalha nesses livros e nos outros 6 livros que nós temos editado, a gente procura trabalhar um pouco dessa visão religiosa e espiritual, porém não dogmática. É disso que trata o nosso livro, numa linguagem de romance. Olha, que maravilha. Mas temos também o CD, né, Paulinho? Isso. O Nova Consciência. Nova Consciência. Produção, mais um CD aqui para você puxar na nossa telinha aí. Apareceu lá, ó. Olha lá. Então, esse é o primeiro CD que saiu do grupo, né? Saiu ainda com Paulinho Santos e Grupo Meta. Nós mudamos recentemente o nome para Coral Fratuni. Meta era Movimento Ecumênico Teologal Artístico. Era Olha que essa bacana. a proposta. Aí foi ganhando corpo, a gente optou pelo nome Fraternidade Universalista, que é a nossa reunião devocional que ocorre todas as quintas-feiras no nosso espaço. Daí o segundo CD já sai como Coral Fratuni. Então o Coral Fratuni fica convidado a lançar o CD aqui e nos honrar com esse lançamento. Bacana. Combinado, Paulinho? Tá combinado. Você está comprometido com 500 mil internautas aí, hein? Paulinho, a gente quer começar, antes de começar a nossa pauta, nós gostaríamos de começar com música para envolver todos os nossos internautas. E vamos começar e encerrar com o Coral Fratuni, gente. Está bem. A primeira canção, gente, nós preparamos para a abertura com vocês aqui, é uma canção de amor, é uma canção totalmente romântica que mostra o lado espiritual do romantismo. O assunto provavelmente a gente não sabia, mas tem a ver hoje, né, com a homossexualidade e a espiritualidade. A canção nos fala: andei na contramão, pernas pro ar, cabeça no chão, qual pássaro sem asa, anjo caído na multidão. Briguei sem ter razão, confundi fé com religião, mas percebi que até ateu tem fé na voz do coração. Falei asneiras como um mortal qualquer, mas Deus sempre perdoa o homem e a mulher. E a vida sempre ri das nossas ilusões. Corrói o tempo na voz do tempo, destrói o corpo, mas preserva a vida no amor. E eu te procurei por tantas vidas, e quando te encontrava, a vida era uma só. A vida é dom celestial, é imortal. É voz de Deus em todo ser, nos manda ser e renascer para o grande e eterno amor. Nossa, que lindo. Pernas pro ar, cabeça no chão.
morrer, viu? Frature pessoalmente, gente. Que delícia, gratidão, Deus. Obrigado. Mas deu vontade de ter um... Nossa, aí, né? Nossa, né? Mas isso vai Que acontecer, todos né? tenham. O pessoal de Londres está assim, estão mandando mensagem aqui para Kátia. verdade, Que lindo, porque são brasileiros que moram fora do país que estão conectados aqui ao Enigmas. E porque esses assuntos não são tão abertos lá, entende? Que bacana, né? Legal. Daqui a pouco vocês vão cantar mais. Agora vamos falar com a nossa querida doutora espiritualista Silvia Amara. Silvia, tudo jóia? Tudo bom, graças a Deus. Tudo Relaxou. certinho. Vamos falar de um assunto que é polêmico, mas é necessário. Homossexualismo à luz da espiritualidade. Por que as pessoas chegam nesse planeta e de repente acontece ser homossexual? Olha, Cris, as pessoas chegam nesse planeta e não é só que de repente acontece, nós Correto. temos essa visão. Mas, espiritualmente falando, elas vêm com uma personalidade que pode ser tanto masculina num corpo feminino, como uma personalidade masculina, uma personalidade feminina num corpo masculino. Por tudo que eu pesquisei, já li, tive oportunidade também de conversar e de atender clientes homossexuais. Alguns nascem e espiritualmente eles vêm para evolução e desenvolvimento. Olha só. Então, não existe aquela ideia, a ideia errônea que as pessoas têm sobre o feio, sobre o proibido, sobre o pecado, ele não é real. Correto. Quando nós nos baseamos na doutrina espírita. Uma pergunta, Silvia. Pelo Código da Psicologia, homossexualismo é considerado patologia? Não. Pelo Código da Psicologia, tanto a Associação Americana de Psiquiatria, em 1973, ela desconsiderou homossexualismo como sendo uma doença. A partir de 83, se eu não me engano, o Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil deixou de considerar o homossexualismo como sendo desvio sexual. E a partir de 99, o mesmo Conselho Regional de Psicologia criou regras. Para quê? Para orientação sexual. Olha que bacana. Eu estou falando isso, fazendo essa pergunta, gente, porque eu tenho muitos internautas que são filhos de evangélicos. E essa pauta foi feita justamente para essas pessoas que têm essa problemática dentro de casa. Como que o pai deve, Silvia, lidar com o filho quando ele se revela, ou com uma filha, quando ela se revela homossexual? Olha, Ou que descobre, né? A melhor forma é, em primeiro lugar, conversar. Diálogo, independente da preferência sexual, de homo ou hétero. É o diálogo. E muito, muito amor. Porque se sentir aceito vai fazer toda a diferença para essa pessoa como cidadão ou como cidadã perante a própria sociedade. Correto. Cris, Então, sim. Tocando ainda neste ponto, pegando o gancho da pergunta, eles falam assim, os adolescentes hoje querem conhecer o novo, certo? Então hoje tem esta questão de algumas tribos, né, digamos, algumas turmas, alguns grupos com isto, experimentar. Como você vê isso, essa questão de bissexualidade? Olha, Kátia, como adolescente, ele ainda não formou dentro dele uma real opção ou preferência para aquilo que ele quer. Certo. Se ele não experimenta quando adolescente, ele pode levar isso dentro dele para fazer depois. Correto. Casos que nós vemos de pessoas que são heterossexuais, casadas e que mantêm uma relação extraconjugal homossexual. Correto. Então, eu não acredito que, a priori, o ideal seja você reprimir, mas você fazer com que o adolescente busque dentro dele o que o leva a ter esse comportamento. Correto. O que o leva a fazer isso? Sim. O porquê? É simplesmente a curiosidade? Então, isso você tem que descobrir em psicoterapia. Correto. Eu tenho uma pergunta, inclusive estão falando aqui, realmente, internauta, pelo que a doutora Silvia Amara disse aqui, pastor nenhum cura a homossexualidade porque não é doença. É isso, Silvia? Vamos esclarecer. Não é doença. Nem padre, Pode ser nem... até uma questão
de outras vidas, o que Silvia vai explicar aqui também, de uma reencarnação. Silvia, existe essa coisa da pessoa reencarnar e vir como homem ou como mulher e ter essa postura homossexual justamente por causa dessa reencarnação? Olha, pelo Espiritismo, o nosso espírito pode-se dizer que ele é bissexual. Correto. Por quê? Ele pode ter passado por várias encarnações como homem, várias encarnações como mulher. De uma forma ou de outra, ele vai trazer como espírito as duas polaridades, Correto. o feminino e o masculino. Pode acontecer que, devido a desvios que ele teve em outras encarnações, nessa encarnação ele venha, por exemplo, um homem que cometeu alguns desregramentos ou Correto. inúmeros desvarios em relação a mulheres. Certo. Nunca teve respeito nenhum por elas. Ele vem num corpo de mulher Olha só. físico com a personalidade masculina, para que com isso ele possa evoluir e se desenvolver de que forma? Tendo amor, tendo compaixão, entendendo a fragilidade também da mulher. Olha só. Tudo é evolução e desenvolvimento quando falamos sobre espiritualidade e principalmente sobre espírito. Correto. Silvia, hoje nós temos na ciência o projeto Genoma, que já consegue decodificar a homossexualidade como se fosse a cor dos olhos. Um gene que não pode ser mudado. Porque você pode colocar uma lente, mas, por exemplo, eu tenho olhos azuis. Embora eu não enxergue bem, se eu colocar uma lente castanha, ele vai continuar castanho. Assim também é homossexual. Ele pode até não desenvolver essa tendência. Mas existe um genoma que reflete a homossexualidade. Você acha que isso está dentro dos conceitos de evolução ou não? Olha, se não estivesse, eu acredito que Deus não teria dado inteligência ao homem para que ele assim desenvolvesse esse projeto científico. Correto. A minha crença é que, se existir por parte do espírito a necessidade da evolução e que ele é que vai fazer a opção, isso vai acontecer para mim, independente do genoma. Você acha que é sempre um aprendizado a homossexualidade? Eu vejo, quando não é voltada para o lado da promiscuidade, mas que se tem respeito, amor, fraternidade, sinceridade entre as pessoas, onde não se tem aquela necessidade de impor ao outro ou demonstrar Certo. ao outro de uma forma promíscua, Agressiva, né? agressiva, a sua preferência sexual, sim. Porque muitos veem, infelizmente, né, o preconceito existe e observam como um desvio de caráter. Isso é absurdo, não é mesmo? Como você está dizendo. Até. Exatamente, o desvio de caráter nada tem a ver com a preferência sexual. Claro que não. Com O certeza. desvio de caráter, ele ocorre tanto no hétero como no homossexual. Fato. Com certeza, Então, com certeza. simplesmente, a homossexualidade, ela existe desde os tempos mais remotos. Correto. Então, culturalmente, na nossa história, na Grécia, nos romanos, alguns adolescentes, a partir dos 12 anos, escolhiam, digamos assim, os seus padrinhos com o consentimento da família. E eles seriam educados, mantidos por esses padrinhos e teriam relações com esses padrinhos, até que eles, maiores, também iriam apadrinhar outros adolescentes. Isso de uma forma cultural. Então isso não acontece agora. Isso é cultural. O tabu é nosso, o preconceito é nosso. É um paradigma a ser derrubado, né, gente? Tem uma coisa, eu estive no Egito, nós vimos o comportamento do povo egípcio e também no Irã, né, Kátia? Onde homossexuais são enforcados em praça pública, gente. É um verdadeiro absurdo o cara não poder se manifestar tal Não qual a ser ele natureza mesmo. dele, né? Exato. Não é verdade, Silvia? Com certeza. E quanto com à certeza. homofobia, você como psicóloga, como que você vê a homofobia? Olha, Cris,
Ela, em termos de psicólogo, eu não vou te dizer. Tudo que eu vejo nesse sentido é em termos espirituais. Certo. Tá? Então, eu vejo até dentro do tema uma certa obsessão. Obsessão. Eu vejo assim, que leva a pessoa a ser homofóbico. Às vezes Até uma perseguição, né? Exatamente. Às vezes o homofóbico, ele não quer admitir o que ele é também, né, Silvia? Pode ser um espelho para ele que ele não quer ver também, não é? Cris, isso nos leva a várias ramificações, tá? Se a gente for abrir todas, realmente vai se estender um pouco. Mas dificilmente a pessoa que se vê como homo, ele admite a priori. Por quê? Porque nós não temos isso na nossa cultura. É verdade. É muito difícil para a pessoa. É muito difícil. Verdade. Se isso não existe dentro daquela cultura, ou daquela religião, ou daquela filosofia de vida, ou dentro daquele círculo familiar, ele vai ter conflitos enormes. Por quê? Porque existe uma preferência sexual mental e existe um corpo que não corresponde a essa preferência. Correto. Tem uma pergunta também. Nos tempos hoje, ao falar em relacionamentos, nós podemos falar em relacionamentos saturados, ou mesmo passado, né? Passou aquele relacionamento e as pessoas hoje buscam as parcerias do mesmo sexo. Então foi casado, aí teve aquela superação, não deu certo aquela relação e ela busca hoje nas relações homens com homens, mulheres com mulheres. E isso está muito comum. Você acredita que seja que a pessoa já tinha isto, como já tinha essa tendência, você está falando? Isto. Ou ela adquiriu? Isto. Olha, eu já vi casos de pessoas que já eram tendenciosas, tinham essa preferência, mas não a admitiam. Então, em termos sociais, contraiu um matrimônio, Correto. Teve filhos para dar continuidade, por exemplo, até um nome de família. A partir daí, quando viu que a sua felicidade não estava ali, separou-se e foi buscar um parceiro do mesmo sexo. Isso, alguns. Outros, eu acredito que vão por curiosidade, tá? Outros, já, para mim, tudo do espírito. O espírito tem que trazer isso com ele. Correto. Eu acredito nisso. Você acredita, não sei, estive um dia conversando, eu frequentei os caminheiros do Gaspareto, e conversando com a Zíbia Gaspareto, ela me disse o seguinte, que às vezes muitos espíritos que vêm de outras orbes também, como no planeta desses espíritos não tem essa sexualidade como nós temos aqui, eles não entendem muito bem. Você acha que isso pode acontecer ou não? E aí eles veem como, eles têm essa opção de homossexual, porque para eles o que vale é esse amor incondicional. Olha, é possível, porque quando a gente fala em espiritualidade, em espírito, todas as possibilidades, elas são viáveis. Eu acredito que possa, está no sim, campo das possibilidades. Está no campo, é física quântica, para mim. Está no mundo das possibilidades. Olha, o pessoal do Movimento GLS mandando um abraço para vocês aqui de São Paulo. Pessoal, vários contatos. Obrigado. Pessoal, um beijo para vocês aí. Obrigado por estar plugado aqui no Enigmas, né, Katia Gaia? Muito obrigada. Obrigada. Eu vou mandar um beijo pro pessoal de Londres novamente, né? Que estão pedindo aqui, ó. Catiuxa, um beijo aqui do pessoal do Enigmas, né? O pessoal de Portugal que tem contatado com a gente, não só aqui na TV Orkut, também na TV Mundi. Muito obrigada pela participação, pelos e-mails. Estamos aí. E ainda estamos recebendo vários e-mails sobre a nossa participação, né, do Grupo Cron, lá no programa Liga. Muito obrigada. Foi muito legal, obrigado. Agora, Silvia, vamos ouvir um pouco o Coral Fratura? Vamos ouvir um pouco o Coral Fratura, gente. O que você vai pôr, o que você coloca pra gente agora, Paulo? Agora é a canção Cantando com Anjos. Perdão por seguir desse jeito, no teu preconceito enxergo o que não vou fazer. Olha só, veio de encontro ao programa, hein? Nada. Olha a lei da sincronicidade. Parece que a gente tinha combinado, né? É verdade. Mas é a sincronicidade. Sou filho da relva e do vento, sublime elemento,
matéria da alma, da luz, do prazer. Física quântica aqui. Sou neto da inteligência e a tua ciência não trouxe a paz que eu pedi. Deixou tanta gente de lado, não busco culpados, mas conclamo os que podem sentir. E cantando com anjos na noite que passa, espanto a fumaça, avisto o clarão. A voz que me fala acende a tua alma, acende o amor que há em cada coração. Fazendo o que posso, esqueço o remorso, o passado já não conta, a trombeta ecoou. A luz desse sonho me mostra onde estou, e cantando com anjos eu vou. Encontro a família celeste, na luz que me veste de amor, embalada em paixão. Viver é seguir nessa estrada, cumprindo a jornada de quem traz no peito um amor cidadão. Estágio terreno suave, driblando os entraves que testam a nossa avidez. Encontro pessoas tristonhas na vida, mas aponto a saída, mostrando os anjos que cantam conosco. Opa, que lindo! No teu preconceito enxergo que não vou fazer. Sou filho da relva do vento, sublime elemento, matéria não manda a luz do prazer. Sou neto da inteligência e a tua ciência não trouxe a paz que eu pedi. Deixou tanta gente de lado, não busco culpado, conclamos que podem sentir. Cantando com anjos na noite que passa.
É maravilhoso. Deus, obrigado mais uma vez, viu? Eu vou passar o contato. Posso, por favor, né? Para vocês que desejam conhecer, por favor, né, o coral. O telefone é aqui em São Paulo, 11 2674 0153 ou 11 tem o 9, gente? Tem 98215 3179. Fraternidade Universalista Fratune. É como vocês encontram no Facebook. Então entre em contato, eu vou repetir, 11 2674 0153 ou 98215 3179. Olha só que momento maravilhoso que você pode aí trazer para sua casa ou para onde você desejar. É verdade. Mas daqui a pouco eles voltam, gente. Vamos conversar um pouco com a Silvia Amara aqui. Silvia, nós vemos eles estavam falando cantando com anjos e eu estive em Minas Gerais. Os anjos têm uma coisa meio misturada entre homem e mulher, né? Eles têm uma cara meio andrógena, não tem, Silvia? Tem sim. Tem, não tem? Tem. Por isso Será que a é finalidade falado... do ser da alma humana é um dia chegar à androgenia, Silvia? Olha, de novo, pode ser. É o mundo das possibilidades. Que a gente vai... Como que nós podemos afirmar que não? Então, vendo-se o espírito como passando por várias encarnações, algumas vezes como homem, outras vezes como mulher, sempre em evolução, sempre buscando desenvolvimento, por que não? É verdade. Eu acho que o maior motivo de estarmos aqui nesse planeta é o aprendizado. E a gente só leva daqui o amor que a gente tem na alma. A missão do ser humano, na realidade, é ser feliz na Terra. Independente do relacionamento que se tenha. Tenha a ética, tenha a cosmoética com quem quer que você esteja. Seja fiel ao seu compromisso. Isso é ser cosmoético. E aí você vai cantar com anjos, que nem eu cantei aqui, eu ouvi os anjos cantando pessoalmente. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode deixar de ver o seguinte: não existe uma conduta dolosa em ser ou ter essa preferência sexual. Correto. Existe, sim, um julgamento pernicioso do ser humano em relação às pessoas. Correto. Independente do homossexualismo. Independente né? do homossexualismo, verdade. até porque nós só podemos dizer que, por exemplo, seja um transtorno caso aquela criatura se dê ao quê? Ao hedonismo, à imoralidade, a qualquer tipo de situação vexatória, não só para ela, Claro. como para outras pessoas. Aí sim, a gente até pode enquadrar em um certo transtorno em termos de psicopatologia. Correto. Fora isso, é uma preferência daquela pessoa. Correto. Tem que ser respeitada, sim. Com certeza, Isso, né? e se não for preferência, aí sim, aí está ligado ao quê? A um transtorno. É isso que eu acredito. Entendi. Certo? O que você diria aos pais hoje, Silvia? Nós já perguntamos para você como eles deveriam lidar, mas na questão de aceitação, porque é difícil. Veja bem, as gerações anteriores tem aí uma filha menina, um filho menino. Eles foram criados para casar com sexos opostos. De repente chega uma filha e fala: mãe, eu gosto de uma menina. Ou o filho gosta de um menino. Como que a gente consegue, como pais e mães, lidar com uma situação dessa? A melhor forma, nesse diálogo entre pais e filhos, é você trabalhar o quê? Independente da preferência sexual, existem alguns valores, alguns princípios que eles devem ser respeitados, Correto. independente dessa preferência. Honestidade, amizade, amor, idoneidade, responsabilidade. Verdade. E isso independe de homo ou hétero. E o que eu acredito que seja muito importante, colocar para o seu filho: olha, no nosso mundo existe aqueles que aceitam a sua Correto. condição e outros que não aceitam. É verdade. E isso você tem que pensar bem, se conhecer muito bem, de preferência que seja orientado até pelos próprios pais
irem em busca de um profissional gabaritado para ajudar não só o adolescente, como também os pais numa situação como essa. Por quê? Porque a própria sociedade, ela já condena sem conhecer. Ela exclui, né? Ela exclui. É verdade. Silvia, falando nisso, eu sei que você trata com várias pessoas, né? Para uma questão de orientação nesses casos. Gostaria que você passasse seus contatos para o nosso internauta que estão pedindo aqui para Ah, mim. certo. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre a minha formação, sobre o meu trabalho, no site silviamara.com.br. silviamara.com.br. Eu tenho um programa também na Rádio Mundial, Verdade, que por tenho favor. Nós prazer estaremos em lá amanhã na tê-las, Rádio Mundial, né? gente. Amanhã às 5h30 da tarde, na Rádio Mundial, programa Silviamara e você, porque aqui sua vida acontece. E acontece Acontece. mesmo. E o telefone é 2897-8572 ou celular 99624-9851, que é o celular. Você atende em São Paulo aqui, né, Silvia? Atendo aqui em São Paulo. Você tem clínica aqui em São Paulo? Eu atendo na Avenida Paulista toda quinta-feira no consultório e no Templo Espiritualista todos os outros dias da semana, que eu tenho um Silvia tem local um lá para trabalho atender. belíssimo espiritualista também, que nós já fomos lá com outro programa que a gente encabeça também, que é o Seu Sentido, né, Kátia? Sim. E muita coisa bacana na Vila Prudente, né, Silvia? Na Vila Prudente. Que dia que acontecem os trabalhos no seu centro? lá? Os trabalhos acontecem todas as terças-feiras e às vezes de quinta-feira, porque nós temos trabalho com os hindus para a limpeza das residências, temos trabalho de psicografia, pintura mediúnica, temos o trabalho também com a Umbanda de terça-feira. Olha É que ali bacana. na Ibitirama. Qual o na endereço Vila lá para o pessoal que estão pedindo? É aí, Rua Ibitirama, 1471A, início dos trabalhos às 20 horas e término exatamente às 22 Sou horas. testemunha. É verdade, olha. Você sabe que eu fui chamar vários profissionais da área para falar desse assunto, que é um assunto polêmico, sim. Ainda aqui no Brasil, na América do Sul, é um assunto polêmico. Não é aí na Inglaterra, como disse o pessoal, mas aqui ainda é. E esses assuntos polêmicos têm que vir à luz da espiritualidade para poder trazer esclarecimento às massas. Porque é com autoconhecimento, é com respeito, é com espiritualidade que a gente vai mudar esse mundo. Não é de outra forma, gente. Armas pra gente já não cabe mais, né? É a aceitação É a aceitação do do outro e entender, né, o que as pessoas desejam, Exatamente. o que elas fazem felizes, né, Kátia? Claro, são universos diferentes e nós, como seres humanos, aprendemos a respeitar. Então, o amor está aí. Então, é amar, respeitar e aceitar como as pessoas são. Então, por favor, Verdade, né? ó, Pratique isso. pessoal do Lescute aqui também. Ele está mandando um beijo aqui pro programa Enigmas, está adorando. Coral Fratuni, você também, Ai, Silvia, mas estou obrigada. adorando. Obrigada. Então, pessoal, olha, um beijo para vocês aí do Lescute, o pessoal do meio GLS aí que está entrando em contato conosco aqui. Nossa gratidão por estarem plugados conosco. Nossa função aqui é essa mesmo, é trazer esclarecimento à luz da ciência e da espiritualidade. Porque ciência e espiritualidade tem que caminhar juntas, gente. Sem isso, a gente não sai do lugar. Não é uma combater a outra, é uma complementar a outra. Essa é a verdadeira espiritualidade deste momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Silvia, o que você diria para o nosso internauta que está passando por uma situação difícil de não aceitação? O que ele deveria fazer? Olha, Com os pais ou com familiares? em primeiro lugar, ele precisa procurar ajuda para que ele se conheça. Ele tem que conhecer o que ele sente, Correto, olha só. como ele está se vendo nessa situação, se essa visão é dele ou se essa visão é fruto do meio social em que ele vive. Ele tem que, não adianta querer arrumar tudo, arrumar a sua vida dentro da sua casa, dentro da sua família e fora. Primeiro ele tem que arrumar o principal ambiente da vida dele, que é ele mesmo. Então, conhecer as suas limitações, os seus medos, suas preferências, conhecer os seus sentimentos, é a primeira coisa que ele tem que fazer, para, a partir daí, investigar a fundo tudo o que ou colaborou de alguma forma, ou que trouxe algum tipo de trauma. E a partir daí a gente vai trabalhando em conjunto. Tanto a parte
espiritual quanto a parte material, psicológica, emocional. Sabe, Silvia, eu costumo dizer que o maior enigma da humanidade é o reconhecimento dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções. Porque a partir daí você muda tudo que está na sua volta. Se você não muda interiormente, você não muda nada. Porque o problema mundial que está aí, gente, é antes de tudo individual. E nós temos o dever de fazer a diferença. E você, pai, você, mãe, converse com seu filho, senão ele vai procurar esses conhecimentos aí fora e talvez não seja da forma que você gostaria. Então, abra seu coração, abra sua mente e aceite o seu filho da forma que é. Se for isso que ele quer, encaminhe ele para que ele seja feliz na vida. Não é isso, Silvia? Isso não jamais fará do seu filho algo que não existe. Muito pelo contrário. Isso existe e desde que mundo é mundo. É verdade. Em algumas famílias, existe aquele que se comporta como hétero, mas não é hétero de alma. É verdade. É homo e sofre. E quantas pessoas não são levadas até por não terem essa aceitação por parte dos pais ou da família e dele mesmo até o suicídio. E é verdade, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, viu? Né? Então, existe tantas virtudes nos seus filhos. Existem virtudes nos seus filhos, independente dessas preferências. Então, não se deixe dominar por aquilo que você acredita que é feio. É o seu conceito, você está julgando o seu filho. Você está colocando o seu filho para baixo. Você está tirando e trazendo à tona aquilo que para ele também é um sofrimento. Então, pense nisso com carinho. Eu também sou mãe. Pensa nisso com carinho. Amamos incondicionalmente. Então pense no amor incondicional. É isso aí. Ou aquele que é desperto e também está nos ouvindo, também pode contribuir com a educação dos seus sobrinhos, netos, enfim, né? Que a família acolha. E eu penso que nós estamos num momento chave, que muita coisa está para acontecer para o planeta Terra e que nós temos que ser uma unidade, humanidade. E o momento é agora. Vamos ouvir então o Coral Fratuni novamente, que nos encanta, com um tema tão gostoso Nós que é esse. Nós não né? estamos encerrando ainda. Estamos encerrando, hein, gente? A próxima canção que nós trazemos para vocês, com muita gratidão a Deus, aos nossos amparadores espirituais e a todos vocês que estão aqui presentes conosco, é a canção Sopro do Amor. Há uma força que expande o meu peito, chega curando a pior cicatriz. Sem perceber, já me vejo cantando. Esse é o motivo para eu ser tão feliz. Vem como um vento que sopra em minha alma, como uma luz que aquece o meu ser. Se eu me calo, entendo a sua fala, mas com palavras não sei descrever. Sopro do amor, dom criador, serenamente me toca e vai expandir outras mentes brilhantes para germinar o que planta em mim. Vou atender ao chamado da vida, seguir a lida do grande semeador, para semear entre terras distantes a voz sublime do sopro do amor. Vou escrever muitas frases e livros, vou entoar as mais belas canções, para expandir a real consciência de que é a essência que vale em nós. Que lindo.
lindo, gente. Mas ainda não terminou, gente. Pode ficar aí que vai vir a música Acalanto já que estão pedindo aqui. Um monte de e-mail aqui, ó. E Acalanto, calma. Ainda não chegou lá, calma. A gente já está encerrando o programa, né, Kátia? Kátia vai dar uns recadinhos rapidamente para vocês aí. Então vamos lá. Primeiramente, o chá beneficente para o Caio, que é o caso do menino dos ossos de vidro, que será no dia 15 de setembro, às 14 horas, lá em São Caetano. Para vocês que desejam informações, o telefone é 6331 4596. Está aqui no nosso Facebook do programa Enigmas. A mamãe Simone aguarda o quê? O seu contato para doações e também para que você compareça. Vamos colaborar, hein? Caio, menino especial e precisa da sua ajuda. O Enigmas vai estar lá e nós esperamos vocês lá, né, Kátia Gaia? Com certeza. E também um convite para uma festa, que é a segunda noite cigana do casal Coimbra, Rodrigo e Daniela. Então, no próximo dia 1º, sábado agora, lá em Itatiba. Para você saber mais informações, o telefone é 97564 4468. 97564 4468. 11. Fica aí à disposição e espero vocês por lá, porque eu estarei lá, com certeza. E nós estaremos aí, terça, quarta e quinta no programa Enigmas, terça e quinta na TV Mundi. Isto. Com pautas fantásticas, assim como essa de Silvia Amara. E quarta-feira, toda quarta aqui, né, Kátia Gaia? E programa Enigmas no Facebook, você acompanha todos estes programas. E logo, nós estaremos com Rasgando o Verbo. Para não rasgar o sujeito. É assim que a gente vai falar. Essa é a minha fala. Né? Para não rasgar o sujeito. A gente rasga o verbo. Então, gente, Silvia Amara, dá suas considerações finais, que nós vamos encerrar com uma música belíssima, uma das mais belas, porque todas são belas, né, deles? Olha, o que eu peço é que haja diálogo entre pais e filhos, independente de preferência sexual. Um homossexual não é diferente de um heterossexual. Ele também pode trabalhar e muito em benefício de toda uma sociedade, de uma comunidade. Eu queria deixar aqui uma frase que eu li do Chico Xavier. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, ore confiante, fale pouco, pense muito, medite mais, não se queixe, faça luz, revele calma, respeite tudo. Lembre-se de que o mal não merece comentário em momento algum. Chico Xavier. E amanhã com Silvia Amara na Rádio Mundial às 17h30, gente. Pluga lá. E vamos encerrar como começamos com a música Acalanto, que tocou profundamente meu coração e de todos vocês aí. Beijos para todos. Beijos. Até o próximo Enigmas. Os amigos que nos procurarem na internet, no Facebook, nós mandamos o clipe da canção Acalanto para todos os que pedem adicionamento. Peçam que a gente adicione e manda o clipe, tá? Renascerá um grande amor e acenderá teu coração com o calor que invade o brilho das estrelas e o resplendor que leva as almas para vê-las e outra paixão que as cingirá pra te guiar na imensidão. E aquele beijo que eu te dei na alvorada será a estrada que um dia exaltará o amor. Renascer é um passo de esperança. Cada dia nasce uma